Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Esse é um resumo daquilo que Paulo disse nos versículos anteriores. Irmãos, a gente vem trabalhando isso aqui, essas conclusões aqui. Nós já vimos os textos paralelos a essa seção, ou aqueles que alguns estudiosos alegam que são paralelos, né? A ideia é, olha, eles estão falando da mesma coisa que Paulo está falando aqui nessa seção. Aí nós vimos, eu dei ênfase a 3 desses textos, né? Gálatas 5, 1 Coríntios 9 e depois Romanos 8. E quando a gente foi estudar esses textos, nós vimos que eles não dizem a mesma coisa, na verdade eles dizem o contrário do que Paulo diz aqui. Na última ministração que nós fizemos uma coisa interessante, que eu vou continuar aqui muito rapidamente, tá? Porque eu não vou me ater a isso. Nós fizemos aqui o seguinte, nós vimos passagens bíblicas no Novo Testamento que apontam a real natureza de um homem completamente regenerado. Aí nós vimos nos escritos de Paulo, em Romanos, aí nós vimos isso em Filipenses, em Tessalonicenses, em Efésios, em Gálatas. Nós olhamos esses escritos e a gente percebe que os escritos de Paulo, onde apontam para o homem completamente regenerado, não tem nada a ver com o que Paulo escreveu aqui nessa seção de Romanos 7, do 14 ao 25. E por que foi que nós fizemos isso? Porque o ponto de vista mais defendido e mais aceito a respeito desse texto, a interpretação mais aceita a respeito desse texto, diz que Paulo aqui está se referindo a ele próprio, à sua experiência, né? É o homem espiritual no auge da sua vida cristã, tá? E aí nós vimos que é difícil aceitar a ideia de que seja realmente essa a interpretação, porque quando a gente olha os textos bíblicos que apontam para a real natureza do homem regenerado, nós não encontramos o que está aqui em Romanos 7. Pelo contrário, nós encontramos coisas completamente diferentes, tá? Então eu mostrei isso nos escritos de Paulo. Eu tenho aqui agora, dando sequência, os escritos de João. Eu não vou me ater, querido, aqui, porque é uma ministração técnica essa aqui, entendeu? Eu vou provar para vocês que esse homem aqui não pode ser Paulo vivendo no auge da sua vida cristã. Eu acho que o que nós já falamos a respeito de Paulo, nos escritos do próprio Paulo, é mais do que suficiente para a gente aceitar que seja esse homem, tá bom? Mas como é a interpretação mais aceita, a gente vem desconstruindo ela completamente, mostrando nos escritos de Paulo. Vou ler apenas um texto aqui nos escritos de João, que é 1 João, capítulo 1, né, versículo 3 e 4, onde o apóstolo diz assim: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Com que propósito? Para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Percebe aqui? Ele está escrevendo para que a alegria daquela igreja seja completa. Mas quando você pensa em alegria completa e pensa no homem de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte, você percebe que não há conexão entre esses dois textos. Aqui nós estamos falando de uma igreja regenerada, lá em Romanos 7 não pode ser um homem regenerado, querido, vivendo na plenitude da sua vida cristã, tá? Aí eu vou mudar aqui, eu vou só citar muito rapidamente, agora, não faz isso comigo não, agora os escritos de Pedro, tá bom? Pedro, olha o que Pedro diz, 2 Pedro 1, a partir do versículo 4, ele diz assim: por meio delas, ele nos concedeu, as promessas de Deus, né? Nos concedeu grandes e preciosas promessas, para que por essas promessas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades
estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe aqui, querido? O problema desse homem aqui é que ele não tem esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele não pode viver essa realidade. Pedro está dizendo, olha, acrescente a fé de vocês, a fé vocês vão acrescentar o conhecimento, o domínio próprio. Esse homem de Romanos 7, ele é escravo do pecado. Ele não consegue viver aquilo que ele acredita, aquilo que ele sabe ser a verdade. Tá? E aí, irmãos, por último, eu cito aqui os escritos do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso aqui tem uma intenção, é mostrar que esse homem de Romanos 7 não pode ser um cristão vivendo na plenitude da sua vida cristã. Não pode ser Paulo enquanto ele escreve a carta, tá? Não pode ser a descrição dele, querido. Olha só, nos escritos de Jesus, Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aqui, o Senhor Jesus Cristo é quem pode dar alívio ao homem que clama, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse homem que está sempre posto em cativeiro pela lei do pecado que está em seus membros. A esse homem, querido, que é fadigado pelo trabalho, sobrecarregado e infeliz, o Senhor diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem está em Cristo, essa é a promessa. Mas se você voltar para o homem de Romanos 7, ele não sabe o que é isso. É só você olhar para o grito de desespero desse homem. Ele não sabe o que é esse fardo de Jesus. Ele não conhece essa leveza de conhecer Cristo. Ele não sabe nada de Cristo, tá? Aí eu poderia continuar, querido. Lucas 4, 16, 17, né? Quando o Senhor Jesus Cristo está lá na sinagoga, que ele recebe lá o pergaminho, e ele abre, e ele diz assim, olha, 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, queridos. E aí ele diz, no versículo 21, ele diz assim, olha, hoje se cumpriu aquilo que as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Esse é o ministério de Jesus. Ele veio para pôr em liberdade os cativos. No entanto, o homem de Romanos 7 é cativo, é prisioneiro do pecado. Ele não consegue ir além disso. Ele sabe o que tem que ser feito, mas ele não consegue fazer aquilo que sabe, porque ele é prisioneiro da lei do pecado. Ele é prisioneiro do pecado. Bom, queridos, é muito interessante, irmãos, porque isso tudo contraria essa ideia de que o homem que Paulo vem descrevendo aqui, ele é esse homem vivendo no auge da sua espiritualidade. Esse homem é o próprio Paulo, entendeu? Enquanto está escrevendo a carta, a gente não pode acreditar que seja isso, querido. Agora, eu quero tratar contigo, muito rapidamente, eu estou dizendo a vocês que essa interpretação, que é a mais aceita a respeito dessa carta, ela é equivocada, e agora eu vou mostrar a vocês algumas implicações dessa interpretação, tá? Eu começo citando aqui Lloyd Jones, porque ele diz assim, olha, todas as escrituras, em suas narrativas e descrições do homem regenerado, ensinam exatamente o oposto do que vemos em Romanos 7. Todos os textos que eu li, desde a semana passada até agora, mostrando o real caráter, a real natureza de um homem transformado, de um homem nascido de novo, mostra exatamente o contrário do que ensina Romanos 7. Então, como é que eu posso conciliar essa ideia com a interpretação que diz que esse homem é um homem vivendo na plenitude da sua vida cristã? Não dá, querido, não dá. Ele continua dizendo assim, olha, portanto, eu sugiro a vocês que interpretar Romanos 7 em termos do homem plenamente regenerado, né? Aqui, Paulo, em seu mais alto nível, na verdade, e aqui está a primeira implicação, tá? dessa doutrina que é errada.
Ensinar isso vai gerar esse tipo de implicação. Olha só, colocar o homem regenerado em suas melhores condições, numa situação inferior à dos santos que viveram sob o ensino do Velho Testamento. A ideia é a seguinte: se você disser que esse homem descrito aqui em Romanos 7, nesses capítulos finais aqui, é a descrição de um homem vivendo na plenitude da sua vida cristã, então você está colocando o homem regenerado, tá? O homem regenerado, o homem descrito no Novo Testamento, numa situação inferior aos santos que viveram debaixo do ensino do Velho Testamento. Deixa eu provar isso para vocês. Vocês pegaram essa questão? Se eu disser que esse homem aqui é o homem regenerado, vivendo nas suas melhores condições, então a situação do homem regenerado, de acordo com Romanos 7, é pior do que a situação dos santos que viveram no Velho Testamento. Eu não sei se vocês entendem isso, querido, mas isso foi trabalhado no retiro. Tá? Nós temos Cristo, nós temos a plenitude do Espírito Santo, e eu estou dizendo que o Paulo, cheio do Espírito Santo, está numa situação pior do que a que estavam os grandes homens do Velho Testamento. Você quer um exemplo? Olha Davi. Davi, quando ele pecou lá em, acho que é 1 Samuel 11, 12, eu não lembro aqui, ou é 2 Samuel, não lembro exatamente. Lá quando ele peca com Batseba, que ele manda matar o marido da mulher, ele fica com a mulher e tudo mais. Quando ele tem consciência do pecado, que ele é confrontado com o seu pecado, ele escreve um salmo, Salmo 51. Eu não vou ler todo, porque senão toma muito tempo. Mas a partir do versículo 4, é a confissão de Davi em relação a esse salmo. É o que ele diz para Deus. Salmo 51, versículo 4, diz assim: olha, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Veja, querido, mesmo Davi, tendo feito tudo o que ele fez, e se você voltar lá para, eu não sei, alguém olha bem se é 1 Samuel 11 ou essa é a segunda, acho que é 1 Samuel. É 2 Samuel 11, né? Isso. 2 Samuel 11, veja o que Davi fez. Se você for lá para o 12, você vai encontrar o profeta indo até ele, e contando uma historinha interessante para ele. A história é a seguinte: olha, havia dois homens, um homem rico e um homem pobre, que trabalhavam para o rico, E de repente o rico tinha muito gado, muita ovelha e tudo. Aí ele recebe uma visita, e aí, para servir o que comer essa visita, ao invés de pegar uma das ovelhas ou um dos gados que ele tinha lá, ele vai lá e pega a ovelhinha do homem que só tinha aquela ovelhinha. Ele não tinha mais nada, a ovelhinha foi criada dentro de casa. Como diz o bom maranhense, ela foi criada enjeitada, dentro de casa, como um filho quase. E aí esse homem rico mandou pegar a ovelha desse homem pobre, matou e serviu ao seu visitante. Davi se indigna quando ele ouve essa história, e ele libera uma palavra muito dura a respeito de quem fez isso. Ele merece morrer, ele tem que pagar 4 vezes o que ele fez. E aí o profeta aponta o dedo para ele: olha, você é esse homem. Então esse homem que adulterou, irmãos, Davi, com esse pecado, ele quebra todos os 10 mandamentos de Deus. É um negócio impressionante. Mas sabe de uma coisa? Depois de repreendido, ele pede perdão, e a oração dele é: Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não entra em desespero como entra o homem de Romanos 7. O homem de Romanos 7 está desesperado. É miserável o homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Esse é o grito de um homem desesperado que não tem esperança, ele não sabe a quem recorrer. Davi não, querido.
Davi não. Davi sabia exatamente a quem recorrer. Ele conhecia o Deus a quem servia, por isso ele ora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retire do teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse é um homem que conhece a Deus. Não é estranho achar que um homem cheio do Espírito Santo, como era Paulo, vivendo na plenitude da sua vida cristã, possa dizer de si mesmo, miserável homem que sou, enquanto que Davi nem conhece nada disso, está lá, confiante diante de Deus. Você percebe, querido? Não bate, irmãos. Não bate. A segunda implicação, se Romanos 7 fosse uma descrição do homem regenerado em suas melhores condições, eu diria que as profecias do Velho Testamento concernentes ao Evangelho não foram cumpridas. Irmãos, são muitos textos, mas eu vou me deter apenas em 2, talvez um, porque eu preciso do tempo para finalizar. Isaías 35, versículo 8 diz assim, é uma profecia a respeito do Evangelho e dos efeitos do Evangelho, tá? E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Essa é uma mensagem de esperança. Essa é uma mensagem para fortalecer o coração do desanimado. Chegará um dia em que o Evangelho vai ser pregado. E quando o Evangelho for pregado, aqueles que o ouvirem e crerem nesse Evangelho terão esperança. Mas o homem de Romanos 7 não tem esperança, querido. Ou então, irmãos, Isaías. Eu citei Jesus citando Isaías. Agora eu vou citar o próprio Isaías, mas uma outra parte do texto, tá bom? Isaías 61, versículo 2 em diante. Olha, ele me enviou, Jesus disse, isso aqui é uma profecia a meu respeito. Quando ele terminou de ler o texto, olha, hoje se cumpriu a palavra que vocês ouviram, tá? Esse texto aqui, ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça, né? Óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Isso aqui é um anúncio do Evangelho de Cristo, querido, da obra de Jesus Cristo. No entanto, o homem de Romanos 7 não conhece isso. Não é impressionante? Como é que eu posso acreditar que esse homem descrito aqui nesse texto de Romanos 7 pode ser Paulo no auge da sua vida cristã? Não dá, irmãos, não dá. Mais uma implicação. Se interpretarmos Romanos 7 como se referindo ao homem regenerado, excluiremos por completo a doutrina da santificação. Ou, se não, certamente nós estaremos excluindo a possibilidade de qualquer crescimento do crente na santificação. O argumento, escute isso aqui, querido, preste muita atenção. O argumento de quem acredita que o homem descrito em Romanos 7 é um cristão plenamente regenerado é que quanto mais a pessoa progride na vida cristã, mais consciente fica do pecado que há dentro dela e mais se lamentará. Eu ouvi isso aqui dos lábios de Hernán Dias Lopes. Eu ouvi. Se esse é o argumento, a conclusão a que a gente chega é a seguinte: quanto mais cristão o homem se torna, mais miserável fica, e o ponto mais alto a que ele chega marca a maior profundeza da sua miséria. Porque parece que é a isso que leva esse tipo de pensamento. A pergunta é, onde é que fica então, querido, o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Tá? Onde é que fica a santificação progressiva? Porque vocês sabem que santificação é uma obra progressiva, tá? Quando nós
somos justificados, quando nós somos salvos, ali, novamente, a santificação é uma obra interessante. Ela é uma obra que acontece num ato, diante de Deus é um ato, tá? Quando eu sou justificado, eu sou santificado, tá bom? Mas ela também é um processo. E é um processo que começa na minha justificação, na minha salvação, e que vai progredindo dia após dia, querido, após dia. A ideia é que um crente vai se santificando à medida que ele vai conhecendo Deus, à medida que ele vai conhecendo a palavra de Deus e se submetendo a ela. Então, quanto mais ele conhece a palavra de Deus, mais ele se santifica. Só que essa ideia não pode ser aplicada a esse homem aqui de Romanos 7. Essa interpretação, querido, que eu estou colocando diante de vocês, que eu estou dizendo que ela não pode ser verdadeira, ela vai levar para essa questão aqui, tá bom? E a questão é exatamente essa. O maior efeito do Evangelho sobre o homem consiste em aumentar a sua miséria. Quanto maior for a consciência de pecado, maior será a sua miséria. Daí, o principal efeito do Evangelho é aumentar a miséria. E o homem do Novo Testamento será necessariamente mais miserável do que o homem do Novo Testamento. É a isso que leva essa interpretação. E é lógico, a gente não pode aceitar isso, irmãos. Não é isso que Paulo diz. Se vocês andarem no Espírito, vocês não satisfarão a vontade da carne. É o que diz a palavra de Deus. Andem no Espírito e vocês não serão prisioneiros do pecado. Vocês não serão prisioneiros da carne. Como então, irmãos, nós podemos compreender um texto tão emblemático? Eu vou te dizer uma coisa que eu já venho dizendo ao longo das ministrações, mas eu nunca... Mas olha só, a real pista para que se possa entender bem essa passagem de Romanos 7 consiste em perceber que ela não menciona o agir do Espírito Santo e nem menciona o Cristo em nós, ou é uma expressão que se usa muito no Novo Testamento, a expressão em Cristo. Esse homem não é um homem que está em Cristo. Vocês percebem? Ele não está em Cristo. E não se percebe nesse texto, você pode ler, do 14 até o 25, não se percebe o agir do Espírito Santo nesse homem. Esses dois fatores, o Espírito e a pessoa de Cristo, não são mencionadas aqui, querido. E um fato interessante é que o Espírito Santo, ele é o grande, o maior antagonista da carne e do pecado. É por causa do Espírito em nós que nós alcançamos a vitória, querido. No entanto, ele não é mencionado. Ele não é mencionado. Esse homem de Romanos 7, ele não está em Cristo. Esse homem de Romanos 7 é um homem em quem o Espírito não habita, entendeu? Então, a gente não pode entender essa passagem como se ela se referisse a um homem vivendo na plenitude da sua vida cristã, porque ele não pode viver a plenitude da vida cristã sem que ele esteja em Cristo e sem que o Espírito Santo habite nele, querido. Essa é a grande chave para a gente entender essa sessão aqui. Não há menção de que esse homem esteja em Cristo. Um homem que está em Cristo não pode gritar, miserável homem que sou, né? Quem me libertará do corpo dessa morte? Um homem em quem o Espírito habita jamais gritará isso, querido. Impossível, irmãos. Impossível, tá? É fundamental que você entenda isso, querido. Aqui nós temos um homem que está fazendo uma autoanálise de si mesmo, aqui em Romanos 7. Ele está fazendo uma análise de si mesmo, e ele está sondando, não sei se você vai lembrar aí, ele está sondando esses dois mim que existem nele. Lembra lá? Deixa eu puxar aqui o versículo 14. 13 na verdade. Isso. Versículo 13. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Não é o 13, querido. Deixa eu pegar, é o 18. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim e não o realizá-lo. Há um mim aqui que não habita bem nenhum e há um mim aqui que quer fazer o bem. Você percebe? Paulo, né, usando esse personagem misterioso aqui para descrever a experiência de um homem que está em guerra consigo mesmo, entendeu?
há um mim nesse homem em que não habita bem nenhum, mas também há um mim nesse homem que quer fazer o bem, na verdade. O bem aqui é obedecer à lei de Deus, tá? Quando ele vai explicar isso, irmãos, quando ele vai explicar isso, versículo 21, ele diz assim, olha, assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, né, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Aqui a separação que ele faz aqui é o mim que quer fazer o bem, é a sua alma, seu espírito que foi iluminado pelo Espírito Santo para compreender a lei, só que ele encontra no corpo o pecado habitando o seu corpo com muito poder e com muita força, e que não lhe permite, mesmo ele querendo fazer o bem, querendo obedecer a lei, o pecado não o deixa ele fazer aquilo que ele sabe que deve fazer. Essa é a guerra, essa é a luta que esse homem está vivendo aqui, entende? Então, é uma análise que ele faz de si mesmo, da sua situação, tá? E aqui nós temos aqui, querido, a descrição de um homem que está vivendo um drama. E esse homem não menciona Cristo. Algumas pessoas, querido, dizem que aqui, Paulo está falando aqui, não da sua personalidade como um todo, mas apenas de parte da sua personalidade, mas não pode ser isso, irmãos. Tá? Esse homem, na verdade, ele tem uma limitação. Ele passou por um processo, e eu vou já explicar esse processo, tá, para vocês, que ele teve a sua mente, a lei da mente que ele chama, a sua mente, o seu entendimento, sua alma, seu espírito iluminado. Agora ele compreende e ama a lei de Deus. Só que ele só teve isso, ele não teve mais nada do que isso. Ele entende, ele quer obedecer, mas ele não tem força para obedecer. Ele não tem poder para obedecer. Então ele está vivendo um drama. Ele se vê como um prisioneiro. Ele se vê como alguém que não consegue fazer aquilo que quer fazer. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Há uma opressão na vida desse homem, há um poder que subjuga esse homem, mantendo ele em escravidão. Essa é a guerra, tá, que Paulo descreve na vida desse homem. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Quando o Paulo, cheio do Espírito Santo, vai descrever a sua experiência, sabe o que ele diz? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2. Você percebe a diferença, irmãos? Não sou eu que estou vivendo mais, mas Cristo está habitando em mim, vivendo em mim. Não tem nada a ver com o que esse homem descreve em Romanos 7. O fato de Paulo dizer que Cristo vive nele, que ele não vive mais, isso não significa que o cristão não tenha mais que lutar contra o pecado, tá? Pelo contrário, irmãos, a gente sabe, e todo crente sabe disso, que nós lutamos contra o pecado. E Paulo trata disso, irmãos, em Romanos 6. Todo o capítulo de Romanos 6 é mostrar a nossa posição em Cristo, e uma vez que ele mostra a nossa posição, mostra quem nós somos em Cristo, qual é o nosso lugar em Cristo, aí na prática ele vai dizer assim, olha, então, não ofereçam mais os seus membros ao pecado, como vocês faziam antes de conhecer Cristo. Agora que vocês estão em Cristo, agora que o Espírito habita em vocês, ofereçam os membros de vocês a Deus para viverem em santidade. É por isso que ele diz lá, eu terminei a administração da semana passada falando sobre isso, né? Lá em Romanos 11, quando Paulo, eu vou abrir o texto porque eu acho isso tremendo. Romanos 11, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Isso, finalzinho Romanos, 12, deixa eu pegar aqui. 12, Romanos 12, irmãos. Olha só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Isso é um homem regenerado, um homem que está em Cristo, um homem que tem o Espírito habitando em si. Esse homem pode agora, que foi liberto do pecado, que não é mais escravo do pecado, que não está mais debaixo da carne, esse homem pode oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus. E o que é esse sacrifício vivo, querido? Não é que você vai para um altar e vai se queimar lá no altar. Não, o versículo 12 explica, tá bom? Como é que é esse sacrifício? O que é esse sacrifício vivo? Ele diz no versículo 12, e não vivam conforme os padrões desse mundo. É uma determinação
que o crente faz para não se amoldar mais aos padrões desse mundo. É uma determinação que o crente faz para não se submeter mais aos padrões desse mundo, entendeu? Agora, porque ele está em Cristo e porque o Espírito habita nele, ele pode oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se submetendo mais aos padrões do mundo, não se subjugando mais aos moldes desse mundo, mas renovando a sua mente pela palavra de Deus. Escute aqui, querido. Escute algo muito importante que eu vou te dizer. O sacrifício vivo implica em nós, por vontade própria, sabendo que nós receberemos, ou já recebemos o poder necessário para fazer isso, nós precisamos submeter o nosso conhecimento, a nossa visão de mundo, a nossa filosofia de vida à palavra de Deus. Nós devemos todos os dias alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Isso é sacrifício vivo, irmãos. É conhecendo a vontade de Deus que eu vou deixando de lado os moldes desse mundo, as práticas desse mundo, entendeu? É permitindo que a palavra entre no meu coração, na minha mente, na minha alma, que eu vou deixando de lado aquilo que é mundo, aquilo que o mundo ensina. A pior coisa que tem, irmãos, é você viver como o mundo vive. É a igreja querer adotar os costumes. Você vai ver isso a igreja adotando práticas mundanas aqui dentro, né? na plataforma, no palco, sei lá como é que chama isso aqui, no altar, entendeu? Adotando práticas, aprendendo com esses homens como é que você se torna um bom pregador, entendeu? Como é que você faz para manipular as pessoas, as técnicas usadas na voz, aquela coisa toda. Tudo isso, Paulo chama isso de sabedoria do mundo, irmãos. 1 Coríntios 1 e 2. Sabedoria do mundo, entendeu? Essas coisas a gente tem que deixar de lado, irmãos. Nós não precisamos disso para fazer a obra de Deus. Não precisamos, entende? Deixe a sua mente ser renovada pela palavra de Deus. Se submeta a ela. Dia por dia, vai lendo, vai se submetendo, entendeu? Aprender um princípio novo, aprender um mandamento novo, vai buscar no Senhor a graça para obedecer, para se santificar. Isso é santificação progressiva, querido. Isso é você não se conformar aos padrões desse mundo, entendeu? Isso é se oferecer a Deus como sacrifício vivo. Está tudo aqui, irmãos. Olha, querido, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu já me empolguei aqui com essa questão, tá bom? Mas tem muito conteúdo para a gente ministrar. Tá. A luta do cristão é colocada em Romanos 6 e também em Romanos 8 no começo, tá? Em Romanos 8. Observe aqui, querido, que a descrição do capítulo 6 não é de um cristão confiante, sabe? Ele sabe que o pecado está presente. Ele sabe que o pecado ainda permanece no corpo. E ele está sempre pronto, entendeu? O pecado está sempre pronto a tentar obter domínio sobre a nossa vida. O cristão tem que ter consciência disso, querido. Mas também o cristão é lembrado, querido, e é levado a se lembrar de que agora ele pode impedir que o pecado se assenhore dele, tome conta da vida dele. O cristão não é um lutador em desespero, como o homem de Romanos 7. Ele é alguém que está vencendo essa vitória, essa luta, né? O cristão não é alguém que está debaixo do senhorio do pecado. Não. É o pecado que está debaixo do senhorio do homem, tá? Toda a orientação bíblica a respeito do cristão é que ele não deve jamais voltar a se colocar debaixo da lei, entendeu? Ele não deve jamais perder a esperança. Ele sabe que tem lutas e, irmãos, existem ensinamentos na vida cristã que dizem que o cristão, uma vez que ele alcançou a segunda bênção, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Se der tempo. Uma vez que ele deixa de ser o homem do crente, o crente de Romanos 7, agora é o crente de Romanos 8, cheio do Espírito Santo, agora ele não tem mais luta, agora o pecado jamais vai derrotá-lo, o pecado jamais... Ei, querido, quanto mais crente nós somos, mais conscientes nós estamos dessa luta que nós travamos, entendeu? Nessa terra, nós nunca alcançaremos um nível de vida cristã onde nós não tenhamos que labutar contra o pecado. Irmãos, não tenho. Quanto mais espiritual eu sou, mais sensível eu sou ao coração de Deus, mais sensível eu sou ao pecado. Não é que eu vou viver gritando, miserável, não. É porque eu estou tão próximo de Deus, querido, que eu tenho a minha percepção do pecado é mais aguçada, na verdade.
E porque eu tenho essa percepção mais aguçada, eu posso alcançar a vitória. Eu posso alcançar a vitória. Alguém está me dizendo bem aqui no YouTube que o som está muito baixo. Eu já tentei aumentar na mesa de som, não consigo. Bom, olha só, irmãos, preste atenção nisso. Já que o texto não está falando do cristão completo, vivendo na plenitude da sua vida cristã, estaria então falando de um cristão incompleto, de um cristão imaturo? E a resposta, querido, a essa questão é de forma alguma, entendeu? Nós não temos nenhuma menção nesse texto de Romanos 7, do 14 ao 25, alguma sugestão de que Paulo esteja falando de um cristão incompleto, de um cristão imaduro. Não, querido. Ele não diz aqui que está se descrevendo como ele era antigamente, sabe? Aqui é aquela ideia, algumas pessoas sugerem aqui, querido, que Paulo aqui, há um cristão num estágio da sua vida, um estágio de imaturidade, entendeu? No capítulo 7, se trata desse estágio de imaturidade, é o homem que foi justificado, mas ainda não foi, ele foi justificado, mas ainda não foi santificado, entendeu? Ele está buscando uma segunda bênção. Essa doutrina é muito antiga, na verdade, da segunda bênção. E quando ele alcançar essa segunda bênção, que é ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, então ele passa a ser o cristão de Romanos 8, tá? Essa ideia, irmãos, é um negócio assim meio estranho, na verdade, mas isso tem muito, esses ministérios que buscam muito a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Elas ensinam muito isso, essa doutrina da segunda bênção. Olha, você pode ser um cristão salvo, mas que ainda não é santificado, tá? Você vai viver nesse estágio, e nesse estágio da sua vida, você é como um homem que está. Isso já contradiz aquilo que nós estávamos falando, né? Do ensino de que o homem de Romanos 7 é um homem que está vivendo no auge da sua vida cristã, mas há esse ensino, tá? Que diz que há um homem, Paulo é um homem em Romanos 7, e é um outro homem em Romanos 8. Eu quero só te dizer uma coisa, querido, que não há essa ideia, nós não temos como provar esse tipo de interpretação. Não tem como, querido. Não há de forma alguma, tá bom? Então, essa ideia de que o homem de Romanos 7 e o homem de Romanos 8 se baseia, querido, essa ideia se baseia no ensino equivocado, né, onde o homem pode ser justificado sem ser santificado. Tá? Esse é um conceito, querido, que se baseia numa falsa ideia, tá, de que existe uma espécie de cerca que limita a justificação e uma outra cerca que limita a questão da santificação. Que é possível ter justificação sem ser santificado, entendeu? Se você for para Romanos 8, 29 e 30, você vai perceber que isso não é possível. Romanos 8, 30, irmãos, diz algo interessante. Eu vou abrir para vocês e vou ler com vocês, tá? Olha o que diz aqui. Paulo dá um salto aqui, querido, que é muito interessante. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Queridos, quando nós chegarmos aqui, nós se preparem, porque nós vamos gastar muito tempo nesse texto, porque aqui há um mar de conhecimento, querido, de revelação para nossas vidas aqui, tá? Esses versículos aqui, do 28 até o 30, Paulo, ele aborda, eu vou colocar dessa forma, ele aborda a história da salvação que começa na eternidade pretérita, tá? Começa na eternidade, pretérita é uma ideia, não existe eternidade pretérita, irmãos. É uma expressão que a gente usa para dizer que Paulo fala da salvação antes de existir mundo, tá? O texto fala aqui de eleição, de predestinação. Isso tudo são doutrinas que dizem respeito à eternidade pretérita. É algo que existe antes da fundação do mundo. É o que Paulo diz lá em Efésios 1:4, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. É basicamente disso, tá bom? Então, esse plano de redenção divina começa nessa eternidade pretérita. Aí ele os dois termos que é usado para descrever esse plano de salvação na eternidade pretérita é predestinação e eleição, tá bom? Quando Deus elabora o plano, quando Deus estabelece o plano. Aí,
a gente sai dessa eternidade, entra no nosso cronos, no nosso tempo, e aí as palavras que Paulo usa aqui para falar disso é chamou, né, e justificou, tá? Está falando dessa obra do Espírito Santo agora na vida do cristão, salvando, indo ao encontro do cristão, convencendo o cristão, salvando o cristão. E aí depois ele volta de novo para a eternidade, agora não mais uma eternidade pretérita, mas uma eternidade futura. Aos que justificou, a esses também glorificou. Você percebe que ele pula da justificação para a glorificação sem passar pela santificação. O que significa? Que o crente justificado é um crente santificado. Na perspectiva de Deus, irmãos, na ótica de Deus, isso tudo acontece instantaneamente. Mas, do ponto de vista da nossa vida cristã, essa santificação, ela é um processo que vai começar com a minha justificação, com a minha salvação, e que vai seguir por toda a minha vida aqui nesse mundo, entende? Enquanto eu estou vivo, eu estou nesse processo de santificação. Mas isso não significa que aos olhos de Deus eu já não seja santo. Tanto é que quando a gente fala de salvação, eu preciso olhar a salvação por 3 perspectivas. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Uma perspectiva pretérita, uma perspectiva presente e uma perspectiva futura. Pretérito, eu estou falando da justificação. Eu já fui salvo. Eu já sou salvo. Deus já me salvou. Já aconteceu. É um evento que aconteceu. Então eu posso dizer, eu já fui salvo, mas eu também posso dizer, eu estou sendo salvo. E quando eu digo que eu estou sendo salvo, eu estou falando da segunda perspectiva de se ver salvação. A primeira é a justificação, a segunda é a santificação. Então eu posso falar no presente, eu estou sendo salvo, entendeu? Porque eu estou nesse processo de santificação. Mas eu também posso me referir à salvação como algo que ainda vai acontecer, como algo que ainda está no futuro. E aí eu estou falando de glorificação. Eu posso dizer, eu já fui salvo. Eu posso dizer, eu estou sendo salvo. E eu posso dizer, eu ainda serei salvo. As 3 perspectivas estão corretas e elas se completam. É assim que a gente olha a salvação e é assim que nós devemos entender a salvação no seu plano geral. Senão eu vou ter um entendimento equivocado da salvação, querido. E vou ter muita dificuldade de entender as Escrituras, porque às vezes Paulo fala da santificação, fala da glorificação e fala de justificação. Mas as 3 palavras dizem respeito à salvação completa, entendeu? E se eu não entendo isso, eu vou ter alguns problemas. Filipenses 2, 11 e 12, eu preguei isso aí lá, tá? Se você não tem esse entendimento, você se perde ali naquele ensino de Paulo ali, tá? É importante que você tenha essa perspectiva do que é a salvação completa, tá? Nesses 3, como é que eu chamo isso? Em 3 tempos, né? Passado, presente e futuro, tá? Mas deixa isso para lá, porque senão a gente vai longe. Bom, então essa ideia é equivocada, irmãos, tá? O cristão passa por luta. O cristão tem luta sim, entendeu? Essa ideia de separar num compartimento a justificação e no outro a santificação e dizer que elas não se mesclam, isso está tudo errado, irmãos, tá? Justificação, santificação e glorificação são processos que estão interligados e nós não podemos separá-las como alguns fazem, tá? Então, olha só, a ideia é a seguinte, irmãos, por mais neófito, tá, e imaturo que o cristão seja, ele não pode proferir o grito de desespero que está registrado em Romanos 7:24. E por que não? Porque mesmo que ele só tenha tido alguns vislumbres de entendimento e conhecimento, né, ele jamais gritará, quem me livrará? Por quê, irmãos? Porque ele já creu em Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele sabe que está em Cristo. Ele sabe que é habitado pelo Espírito Santo. E quem sabe disso não pode dizer quem me libertará do corpo dessa morte. Ele sabe onde está a solução. Ele pode ter lutas com o pecado, provavelmente vai ter. Todo novo convertido tem. Todo crente tem, na verdade, né? Tem lutas, mas ele sabe onde encontrar o socorro. Ele sabe onde encontrar a força e o poder para isso, tá? Bom, querido, diante de tudo isso, nós podemos afirmar que Paulo aqui não está descrevendo a sua experiência pessoal. Romanos 7, do 14 ao 25, não é o relato de uma experiência pessoal de Paulo. Não pode ser, irmãos. O propósito de Paulo, nesses versículos,
né, em toda essa sessão, é dizer um bom número de coisas acerca da lei e mostrar que a lei não pode salvar em nenhum aspecto. O interesse de Paulo aqui, querido, é dizer o seguinte: se a lei não pode justificar, ela também não pode santificar. Esse é o interesse de Paulo. Pastor, por que é isso? Se você for para o versículo 5 de Romanos, você vai entender melhor. Olhe os versículos 5 e os versículos 13 de Romanos. Paulo diz duas coisas aqui que ele vai explicar nos versículos 14 até ao 25. Leia o versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ah, querido, dizer isso aqui, irmãos, o que ele está dizendo aqui basicamente é o seguinte: ó, a lei opera a morte. É o que Paulo está dizendo aqui, tá? Agora o versículo 13. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim. O que é bom? A lei. Então a lei se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, por meio da lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força, a força do seu pecado. Então Paulo sabia que seria criticado e mal compreendido por dizer essas duas coisas, tá? Para explicar o versículo 5, ele escreveu a seção que vai do 7 ao 13. Para explicar o 13, ele escreveu a seção que vai do 14 ao 25. Então, basicamente ele está explicando o versículo 5, tá? A intenção de Paulo, irmãos, é esclarecer da melhor forma possível o seu ensino a respeito da lei. Paulo, para fazer isso, ele personaliza o argumento dele. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, se você disser que o propósito da lei é salvar, e que pode salvar, a situação em que você me deixará é esta. Qual é a situação? Eu sei que a lei é espiritual, sim, mas eu também sei que eu sou carnal. O que posso fazer? Que vantagem eu tenho em saber que a lei é espiritual? Eu a aprovo e eu quero cumpri-la, mas não consigo. Por isso eu estou paralisado. Esta é a minha situação. E é nessa situação que você me deixa, se você disser que o propósito da lei é salvar. Entendeu? Eu estou citando basicamente o versículo 14. É quase que uma paráfrase do versículo 14. É uma resposta que é dada ao questionamento que é feito no versículo 13. E é essa situação, irmãos. Eu sei que a lei é boa, mas ela não pode salvar. Porque eu sei, eu entendo a lei. Eu amo a lei. Eu só não consigo vivê-la. Eu não consigo obedecê-la. Eu sei o que ela exige de mim. Eu concordo com a exigência. E eu quero fazer. Eu só não tenho força para isso. Eu não tenho poder para isso. Quem é essa pessoa, querido? De quem Paulo está falando? Quem é esse personagem que está nessa situação? E aqui nós chegamos exatamente no ponto, não é o ponto nevrálgico, né? Mas é o ponto interessante da ministração. Porque quase todo o estudioso, quando chega em Romanos 7, a sua maior preocupação é saber quem é esse homem. Na verdade, como eu já disse a vocês, Paulo cita a experiência dele em Romanos 7, do 7 ao 13. Ali o tempo é pretérito e ele está descrevendo a sua experiência. Mas quando ele chega no capítulo, no versículo 14, aí ele vai ilustrar o que ele está dizendo, né? Ele vai personalizar o seu argumento. Então ele cria um personagem. E agora nós chegamos aqui no ponto em que a gente vai começar a saber quem é esse personagem. Escute, aí eu vou citar a Lloyd Jones, é lógico, tá bom, querido? Ele está descrevendo um homem que está experimentando uma intensa convicção de pecado, um homem a quem foi dado pelo Espírito ver a santidade da lei, e por isso ele se sente inteiramente condenado. Ele viu, ele entende o que a lei quer dele, ele sabe que está condenado porque não consegue viver aquilo que a lei exige dele, tá? Por isso ele sabe que está condenado. Ele está ciente, pela primeira vez, da sua fraqueza e do seu completo fracasso, mas não sabe nada mais. Ele tenta cumprir a lei por suas próprias forças e vê que não pode. Em consequência, ele se sente condenado. Ele se sente como um réu convicto. Ele não sabe
ele não entende a verdade acerca do Evangelho, acerca da salvação do Senhor Jesus Cristo, né? E por causa assim, ele tem uma revelação, mas a revelação que ele tem não é completa. Tudo o que aconteceu com ele foi, o Espírito iluminou o entendimento dele, e agora ele sabe o que a lei exige. Porque ele sabe o que a lei exige, ele sabe que está condenado, porque ele não consegue viver. Só que ele não tem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Isso ainda não foi lhe dado. Então nós temos aqui um homem, veja, Paulo criou um personagem nessa situação para mostrar, irmãos, e é impressionante essa questão. Todo o ponto de Paulo, tudo que ele quer provar, e é porque nós perdemos o foco que a gente se mete nessas confusões, nesses achismos, entendeu? Mas todo o ponto de Paulo, querido, tem a ver com a lei. O personagem criado é criado para sustentar uma ideia, entendeu? É importante que a gente saiba disso, irmãos. Bom, essa descrição aqui, querido, parece a descrição de um homem não regenerado, não é verdade? Ele não conhece a Cristo, ele não conhece o Espírito Santo, ele não sabe a quem recorrer, ele sabe que está errado, ele sabe que precisa mudar, ele já tentou mudar por conta própria, mas não consegue, e se sente desesperado porque ele não sabe para quem recorrer, a quem eu vou recorrer. Por isso o grito, desesperado homem que sou. Quem me libertará? Ele não sabe a quem recorrer, entendeu? Então, parece a descrição de um homem não regenerado. Ao mesmo tempo, tá bom? Já foi dito aqui inúmeras vezes que esse homem não é um homem plenamente regenerado. Ele não é um homem regenerado, plenamente regenerado, não é um homem não regenerado, não é um cristão imaturo. E a pergunta é, quem é esse homem então, gente? E a resposta, querido, é interessante, sabe? Qual é a nossa grande dificuldade com relação a isso? Eu entendo, querido, que a nossa grande dificuldade com relação a isso é a ausência de uma mensagem evangélica centrada naquilo que as Escrituras dizem, centrado nessas doutrinas principais a respeito do homem, sabe? Do pecado original, do homem no seu estado. Porque nós pregamos um evangelho adocicado, irmãos. Vocês vão estranhar o que eu vou dizer a partir de agora, tá bom? Isso não é comum a nós, não é comum. Eu não conheço nenhum cristão na minha caminhada, são mais de 27 anos caminhando com o Senhor, eu não conheço nenhum cristão, não estou dizendo que não houve, mas pelo menos eu não conheço, e eu conheci muita gente ao longo da minha caminhada, querido, mas não conheço ninguém que tenha vivido isso aqui. Olha a descrição desse homem, essa é a experiência de um grande número de pessoas, às vezes de pessoas que leram um livro sobre avivamento ou a biografia de um grande santo. De repente, o Espírito Santo as leva à convicção de pecado. Elas veem que todo o seu passado foi mal e que foi pura perda. Pela primeira vez, elas enxergam o significado da lei. Por isso, elas perderam a sua autoconfiança, perderam a sua justiça própria, elas estão como que mortas, né? Elas foram mortas pela lei, e em vista disso, procuram se acertar com Deus, mas não conseguem. Essas pessoas podem permanecer nessas condições durante dias, semanas e até anos. Então, lhes é revelada a verdade sobre Cristo, né? E a sua obra plena de salvação, e elas encontram paz, alegria, felicidade e poder. Agora que elas encontraram a mensagem do Evangelho, agora que elas estão em Cristo, agora elas se gloriam em Cristo, em sua cruz, e Deus eleva essas pessoas a um estado de louvor, elas passam a adorar o Senhor por isso. Mas por algum tempo, elas ficam numa situação que, por assim dizer, se resume a isto: elas não são nem crente e nem descrente, nem pessoas regeneradas e nem não regeneradas. Tudo que se pode dizer a respeito dela, com certeza, é que nesse período elas tinham uma profunda convicção de pecado. Todavia, elas não viam ou enxergavam claramente a verdade e nem nada além disso, querido. Irmãos, percebe essa questão? Esse homem é um homem que está sob a condenação da lei. Ele sente o seu completo desamparo, o seu desespero, a morte espiritual. Ele está debaixo daquilo que Paulo chama de a lei do pecado e ele não sabe o que fazer.
Paulo criou esse personagem nessas condições. O drama nosso, eu vou pedir mais 2 minutinhos, teu querido, porque já passou de 9, mas só um minutinho. O drama nosso é que, pela ausência do verdadeiro evangelho sendo pregado, as pessoas não são levadas mais a esse estado de convicção de pecado, entendeu? Você vai ler, querido, alguém já leu O Peregrino? O Peregrino, leia. É a história de um homem lutando com o seu pecado. Aquilo era muito comum naquela época. As mensagens evangelísticas levavam o homem a um estado quase de desespero, porque o Espírito abria o entendimento deles para que eles entendessem aquilo que estava falando, mas ficava nisso, não completava a obra. E aquele homem ficava nesse estado de angústia durante dias, meses, semanas, às vezes anos, entendeu? Sem conhecer a verdadeira, sem conhecer o verdadeiro evangelho. Só que irmãos, isso não existe hoje. E se existe, querido, eu digo na minha experiência, e olha que quase toda a minha experiência com o Senhor, desde o meu primeiro ano de convertido, é com liderança. Eu já liderei a Juban no Maranhão, a Juban Sul, a Juventude Batista do Sul do Maranhão, que vai desde Buriticupu, lá perto de Santa Inês, até Balsas. Toda aquela região todinha, eu conheci os líderes, eu conheci as igrejas, eu conheci os pastores, a gente fazia congressos e tudo mais, mas eu nunca ouvi, na minha experiência, nos meus retiros que eu já fui, nos congressos que eu já fui, em Imperatriz, fora de Imperatriz, nunca ouvi alguém relatar algo semelhante a isso aqui. E eu acredito isso, sinceramente, a ausência da mensagem do Evangelho sendo pregada como ela deveria ser pregada. Não há mais isso. Então esse homem é um personagem que Paulo criou para retratar. Irmãos, a ideia de Paulo é retratar. Por que Paulo escreveu tudo isso? Por 2 motivos. Primeiro, para responder à acusação feita contra ele de que ele estava dispensando a lei de Deus e dizendo que ela é má, tá bom? Isso vocês sabem disso, eu já mostrei isso em pregações passadas. Paulo está defendendo a sua mensagem a respeito da lei. E segundo, querido, para mostrar que há um caminho para a verdadeira libertação em Cristo. É possível alguém conhecer a letra da lei, saber que Deus exige, querer viver aquilo e não encontrar poder para viver. É possível, querido, que eu esteja como cristão, vivendo no engano, tentando obedecer à lei, mas ainda não tenho o poder para viver. Por quê? Porque eu ainda realmente não experimentei novo nascimento. Sim, eu creio nisso, querido, de todo o coração, que há gente dentro da igreja nessas condições. Eu venho alertando a igreja há muito tempo para o perigo que é você viver o engano. E é possível. A Bíblia ensina isso. Paulo ensina isso. João escreve a sua carta no intuito de que as pessoas tenham consciência de que elas são realmente cristãs. E aí ele descreve as características de um cristão. Isso está por todo o Novo Testamento, querido. As características. Pegue Filipenses. Toda a carta de Filipenses é Paulo descrevendo o que é um cristão, como ele vive, como ele age, o que ele faz. O tempo todo, querido. Isso é muito importante para Paulo. 7 vezes em Filipenses, Paulo descreve o que é um cristão. Isso só me leva a crer, querido, que era muito importante para ele que aqueles irmãos soubessem o que caracteriza um cristão. Porque é possível você achar que é cristão sem que você tenha nascido de novo. E eu não estou exagerando, irmãos. Eu não estou sendo sensacionalista, querido. Esse é um alerta que as Escrituras fazem reiteradamente a nós. Minha fala final, querido, diz respeito ao seguinte: quando nós conhecemos Cristo, quando o Espírito habita em nós, nós temos certeza. Essa certeza vem pela palavra de Deus, pela iluminação que nos foi dada. E eu vou finalizar te dizendo uma coisa: só que é possível elevar esse nível de certeza para um nível onde não há qualquer tipo de dúvida. E aí eu falo, é lógico, do batismo com o Espírito Santo. Romanos 8 diz que o Espírito testifica com meu espírito que eu sou filho de Deus. E no dia que você experimentar isso, você nunca mais duvidará da tua salvação. Romanos 5 diz que o amor de Deus é derramado, como vocês viram na pregação. O amor de Deus, querido, ele é derramado de uma forma abundante no coração do crente, de maneira que, mesmo diante das piores lutas que ele possa passar, ele não duvidará da sua salvação. É uma confirmação, é o que a gente chama de selo do Espírito Santo, sabe? No nosso coração. E eu oro, querido, de todo o meu coração, para que a gente experimente esse tipo de confirmação
de que não haja mais dúvida no nosso coração em relação à nossa salvação.